diferentes, diversificadas, embora com o mesmo fim. Veja-se o caso dos laboratórios de cidadãos, as experiências de inovação cidadã, as empresas sociais. Por outro lado, tem uma grande diversidade de modelos organizacionais e de formas institucionais. Mas, acima de tudo, tem uma riqueza inigualável do ponto de vista do que são a multiplicidade das respostas que oferece, das necessidades que satisfaz e dos impactos sociais que gera. E, do meu ponto de vista, a economia social tem uma posição de indiscutível centralidade no debate sobre os desafios extremos que hoje enfrentamos como humanidade. São, do meu ponto de vista, 8. A saber, primeiro, as desigualdades sociais e materiais e, dentro delas, a profunda desigualdade de acesso à educação. Segundo, o envelhecimento da população. Talvez para os mais distraídos podem conviver com o mito de que o país está a envelhecer, o que é verdade, em contraciclo com o resto do mundo. Mas este é um problema do mundo inteiro. Desde 1980 duplicaram o número de idosos no mundo e vai duplicar em breve outra vez. Estima-se que em 2050 existam no mundo mais pessoas com mais de 60 anos do que jovens com menos de 15. A diferença é que em Portugal passámos por esse ponto de inflexão há 25 anos. Já temos 183 idosos para cada 100 jovens. Mas é um problema do mundo inteiro, segundo desafios de tempo. Terceiro, o desemprego. Desemprego tecnológico. Porque a tecnologia está a evoluir a uma velocidade que vai desatualizar profissões e vai obrigar a uma requalificação para a qual não temos tempo. E, portanto, as profissões vão desaparecer e nós não temos tempo para requalificar pessoas para profissões cujo perfil ainda não conhecemos. Ainda não é um tema, mas em breve teremos esse tema instalado. Uma gravíssima crise de desemprego devido à evolução da tecnologia e à incapacidade de termos velocidade suficiente para dar resposta. Quarto desafio, a desumanização das relações interpessoais e do poder de decisão. Quando a tecnologia se torna o principal intermediário entre as nossas relações, ainda bem que não estamos a fazer uma conferência online, aqui estamos nós, para nos sentirmos e nos dedicarmos inteiramente uns aos outros, mas o problema é quando essa tecnologia não só é intermediária, mas quando ela se torna substituta dessas interações. Quinto desafio, os riscos sanitários, que a pandemia é um bom exemplo, e num mundo global e interativo como o nosso, está sempre à espreita. Sexto, as ameaças autocráticas e bélicas que me dispenso de ilustrar. Oitavo, e vou no sétimo, não é? Esgotamento de recursos naturais e, finalmente, as alterações climáticas. E o futuro da humanidade vai depender da forma como encontrarmos novos equilíbrios, novos e justos e urgentes equilíbrios entre forças antagónicas com valor em si mesmo. Por um lado, a manutenção dos estilos de vida contemporâneos, por outro lado, os impactos da indústria extrativa, por um lado, o desenvolvimento tecnológico, como referi, por outro lado, a oferta de emprego, por um lado, a necessidade de alimentação, por outro lado, os impactos ambientais da agricultura intensiva. É necessário encontrar novos equilíbrios. E em relação a este aspecto, tento nunca perder a oportunidade de dizê-lo, sobre a questão da alimentação. Morrem por ano 3 milhões de crianças com fome no mundo. Para um país que pensa numa escala de 10 milhões, pensar que todos os anos morrem 3 milhões de crianças porque têm fome é um número impensável para nós. Ao mesmo tempo, 1/3 de toda a produção alimentar é perdido na cadeia de distribuição. 1,3 mil milhões de toneladas de bens alimentares produzidos e não consumidos, que seriam suficientes para resolver o problema de 800 milhões de pessoas que vivem em condições severas de subnutrição, salvar 3 milhões de crianças e ainda combater as alterações climáticas. Porque estes 1,3 mil milhões de toneladas de bens alimentares produzidos e não consumidos são responsáveis por cerca de 10% de todas as emissões de gases de estufa. Portanto, a fome no mundo há muito tempo que não é decorrente da falta de recursos. A fome é política. E poderão perguntar, então o que é que a economia social tem a ver com isto? Tudo. Tudo. Porque a economia social é o berço original de muitas respostas inovadoras para desafios coletivos como este. E aqui chegamos ao que também me trouxe aqui, à inovação social, que nasce no berço da economia social desde sempre. Em Portugal, a experiência mais remota de inovação social, do meu ponto de vista, remonta a 1176. 1176 é a experiência registada de inovação social mais antiga.
que é uma experiência inovadora inspirada nos ideais mutualistas, ao centro da economia social, que ficou conhecida como Compromisso da Confraria de Fungalvas. Não sei se há aqui alguém de Torres Novas, mas Fungalvas ainda é uma pequena localidade que ainda existe perto de Torres Novas. Se saltarmos 700 anos, podemos ir a Londres, em 1860, quando uma senhora chamada Florence Nightingale criou, em 1860, em Londres, a primeira escola de enfermagem do mundo, na sequência da sua experiência na Guerra da Crimeia, 1853 a 57. Ela era conhecida como a Senhora da Lamparina, que durante a noite circulava pelas tendas a verificar o estado de saúde dos soldados feridos. E ela percebeu que era fundamental criar esta nova profissão entre o médico que trata o paciente e entre o paciente. O médico que trata a doença, não o paciente. E criou, com um conjunto de outras pessoas que juntou à sua volta, a primeira escola de enfermagem. Uma iniciativa da sociedade civil que fez a humanidade dar um salto gigantesco. Foi uma iniciativa de inovação social. Se saltarmos um século, podemos estacionar aqui perto, mesmo ao lado, no jardim da Fundação Carlos Gulbenkian. Em 1958, quando a Fundação criou o Serviço de Bibliotecas Itinerantes. Na altura, o seu fundador e primeiro presidente, Azeredo Perdigão, convidou o escritor Branquinho da Fonseca, que era um conservador numa biblioteca-museu de Cascais, que tinha feito uma pequena experiência de itinerância literária local, e o Azeredo Perdigão convidou a criar e a dirigir o Serviço de Bibliotecas Itinerantes da Fundação Carlos Gulbenkian. Em 1961 já eram 47 carrinhas a circular por todo o país. E a levar livros a quem sabia ler, mas não tinha acesso à cultura e à palavra escrita. Dirigiu este serviço até à sua morte. Poucos anos depois foi assumida essa direção pelo grande poeta e escritor David Mourão Ferreira, também até à sua morte. Este serviço viria a ser extinto apenas em 2002. Foram mais de 40 anos de um projeto que considero ser o projeto pioneiro de inovação social da era contemporânea em Portugal, também nascido num contexto da economia social e nesse contexto de relação de proximidade com as comunidades. Podemos depois chegar ao século XXI e parar há 10 anos atrás, em 2014, em dezembro, quando o Governo criou, como disse a Rita, um programa pioneiro de política pública chamado Portugal Inovação Social, que tenho o grato prazer, a honra, o privilégio de dirigir há 7 anos já. Meu Deus, que grande comissão de serviço que já lá vai. E este programa foi criado com base em 2 ou 3 pressupostos fundamentais. Primeiro, que os problemas sociais são mais complexos e cada vez mais interdependentes. Segundo, de que o Estado e o Governo nunca terá condições, nem recursos, nem competência suficiente para lhe dar resposta eficaz. Terceiro, de que o empreendedorismo social e as organizações sociais podem ser o contexto certo para testar novas soluções porque têm essa experiência e essa proximidade. E quarto, tudo isto se consegue melhor com parcerias intersetoriais. E foi assim que foi criado este programa de política pública, que mobiliza fundos europeus para financiar projetos de inovação social, para atrair para este processo investidores sociais, ou seja, entidades públicas e privadas, que aceitem cofinanciar estes projetos, mas ao mesmo tempo, a partir do contacto com esta experimentação e com as organizações sociais, fazer evoluir também os seus paradigmas de investimento e de contratação. E com estes fundos europeus foi possível, com as verbas do Portugal 2020, financiar 698 projetos de inovação social, desenvolvidos por 481 organizações em todo o país. 90% destas organizações são da economia social, ora pois. E estes projetos foram cofinanciados com 848 investidores, também de todos os setores, grandes empresas, fundações, grupos económicos, pequenas empresas, mas também mais de metade dos municípios portugueses, 166, que aceitaram cofinanciar projetos de inovação social. É uma revolução silenciosa ao nível do governo local. E hoje, com base nessa experiência, o que é inovação social? Bom, nós podemos dizer que também é inovação social quando se cria um código visual para daltónicos distinguirem as cores. Também é inovação social quando se cria uma plataforma para que vizinhos possam partilhar ou prestar pequenos serviços entre si, combatendo a solidão, criando laços comunitários. Não é assim? Está ali está ali a Helena, fundadora desse projeto de inovação social, e está aqui no debate sobre economia social. E esse projeto 55 mais permite reforçar laços comunitários e ainda gerar um pequeno rendimento que faz diferença. Também é inovação social quando se ensina a crianças que veem o braille
e a crianças que ouvem a língua gestual portuguesa quando aprendem o alfabeto, milhares em todo o país. A inovação social também quando se recuperam saberes e ofícios de idosos que moram em aldeias isoladas, remotas, em Bragança, e se contratualiza com eles serem visitados na sua casa por pessoas que queiram ter uma experiência imersiva em relação a esses ofícios, por quem sempre a praticou, criando as chamadas aldeias pedagógicas. A inovação social, quando, por exemplo, se contratam diferentes fases do ciclo fabril da indústria local e apenas se contratam pessoas com deficiência como rampa para a sua empregabilidade futura. É a inovação social também quando se cria uma companhia de ópera dentro de uma prisão em Leiria. Ou é a inovação social quando se contam histórias para crianças hospitalizadas. Ou quando se transforma radicalmente o espaço de uma sala de aula, aqui na Alta de Lisboa, onde começou, e o ensino do português e da matemática passa a ser feito de uma forma diferente. Onde, com um livro físico, com uma plataforma digital, o aluno passa a ser uma personagem de um jogo, chamado Avatar, o professor passa a ser chamado de Game Master, acho que é assim o nome, e de repente cada aluno faz o seu percurso individual, mas também trabalham em grupo, reduz o absentismo para zero, aumenta a motivação e aumenta os resultados. Novas formas de ensinar também é inovação social. Apesar de tudo isto, e sabendo que tudo isto nasce no contexto da economia social, porque a maioria destas organizações são organizações da economia social que habitualmente não estamos habituados a reconhecer como fazendo parte desse contexto, mas fazem. E, portanto, a inovação social é da economia social e a economia social também é isso. Mas há, no entanto, desafios de modernização estruturais para este setor e eu não queria sequer deixar de falar sobre isto porque podia ter começado por aqui. O setor, para atingir o seu potencial, também tem que se modernizar. E há 7 desafios que não me canso também de repetir, de modernização do setor da economia social, que me parecem urgentes e também estruturantes do ponto de vista do impacto que possam ter. Primeiro, profissionalizar a gestão. E estou certo que muitos de vós vão reconhecer muitos deles. Profissionalizar a gestão. Segundo, capacitar as equipas. Terceiro, digitalizar os processos, os serviços, modernizar a forma como se podem organizar todas as relações com a comunidade e desenvolver competências digitais nas equipas. Quarto, inovar. Inovar significa criar rotinas de melhoria contínua, de forma a poder melhorar as respostas que já desenvolvem, mas também experimentar novas respostas para problemas nos quais já são estas organizações especialistas. Quinto, avaliar o impacto. 93% das organizações da economia social, segundo o inquérito do INE, não fazem qualquer diligência para avaliar o impacto do impacto social dos processos que desenvolvem. É um imenso potencial da informação que fica por aproveitar e por comunicar e, portanto, isso é fundamental. Sexto, colaborar. É um setor pouco habituado a fazer alianças estratégicas, a partilhar visões e experiências para aumentar o impacto territorial das suas intervenções, para melhorar as suas práticas, para ganhar escala no acesso a financiamento. Não há muitas alianças, não há quase nenhuma fusão, mas isso é importante, essa colaboração. Finalmente, comunicar com eficácia. Um setor que faz bem e comunica mal fica a meio caminho do que é o seu potencial de transformação como agente de mudança social. Portanto, resumindo, 7 desafios para a economia social para se modernizar. Profissionalizar, capacitar, digitalizar, inovar, colaborar, avaliar e comunicar. E todos estes desafios a concorrer para o maior dos propósitos e última finalidade, do meu ponto de vista, que é rejuvenescer. Também se fala pouco disto. Mas nós precisamos de baixar a média etária dos dirigentes e dos técnicos do setor da economia social. Mas os jovens não podem desejar o que não conhecem. E, portanto, o ensino tem um papel fundamental desse ponto de vista, na escola secundária e na universidade, independentemente da área científica, expor os jovens à existência e à prática deste setor. E depois fazer evoluir os seus modelos de gestão com base nestes 7 desafios de que vos falei e já agora também fazer evoluir a linguagem e a narrativa, ajustando-a e alinhando-a com o que são as narrativas e as linguagens das novas gerações, que têm como principal propósito transformar a vida dos outros e ter algum impacto. E assim se pode vender, com muitas aspas, ao setor da economia social, às novas gerações, como sendo o único que verdadeiramente que permite conciliar um projeto de carreira com um projeto de vida.
Porque uma vez experimentado o impacto transformador na vida do outro, esse caminho é irreversível. Temos é criar condições para que a juventude perceba que estas duas coisas são possíveis e conciliáveis. Na encruzilhada dos desafios existenciais que vivemos, precisamos de inovação e precisamos dos recursos mais criativos de todos e das instituições mais dinâmicas. É necessário mobilizar a energia da sociedade civil, é necessário mobilizar a experiência das instituições sociais, a disponibilidade das comunidades locais, mas também o talento dos empreendedores, o compromisso dos investidores e já agora também a visão das políticas públicas. Em parcerias intersetoriais, nós conhecemos a receita, temos a experiência, os ingredientes estão disponíveis, não temos nenhuma desculpa para deixar o país enlumbrando, e é a partir deste setor que podemos também ativar essa transformação. As instituições sociais sempre foram essenciais para a paz e para o progresso social, mesmo que muitos não percebam isso. É no silêncio que muitas vezes essa paz e esse progresso se desenvolve. Porque as instituições sociais são a teia invisível que ampara os mais vulneráveis e que liga a comunidade entre si, contrariando, compensando desigualdades naturais e também desigualdades provocadas por sistemas económicos injustos ou por políticas públicas insuficientes. Mas mais do que a assistência aos mais desamparados, que é, mais do que um veículo de desenvolvimento pessoal e comunitário, que também é, a economia social e as suas instituições são, acima de tudo, um berço fértil de inovação, uma nascente de ideias novas para um futuro renovado. É assim que a vejo. E cada dia que passe em que a economia social seja ignorada ou desvalorizada é um dia a mais perdido. Felizmente, o dia 21 de maio de 2024 não é um desses dias. E ainda bem. E era isto. Muito